Olá pessoal, tudo bem? André Luiz Black Flores fazendo mais um bate-papo sobre menopausa e as alterações que a menopausa ocorrem na mulher. Hoje especificamente eu fiz um roteiro para que a gente não saia fora do roteiro, não fique repetitivo e ele seja mais curto e mais claro, tá bom? Então eu vou me orientar nessa organização que eu fiz e nós falaremos hoje sobre menopausa, a ação, a falta do hormônio quando a mulher entra na menopausa, sobre a pele, cartilagens e articulações. Não se preocupe, tá bem resumidinho, um tempo fácil para a gente fazer o nosso bate-papo semanal e vai ser muito legal e muito esclarecedor. Na minha opinião, é um assunto que eu gosto muito. A menopausa, pessoal, é um capítulo enorme dentro da medicina. E nesses anos todos que eu sou formado, eu peguei desde os estrógenos conjugados, ainda a ciência química não tinha descobrido o 17-beta-estradiol para a mulher tomar, era usado os estrógenos conjugados, que eram retirados da urina de éguas prenhas. Para eu falar para vocês sobre a urina de éguas prenhas e a ação no corpo da mulher, vocês não podem fazer a imagem do que ocorria no corpo das mulheres. Isso foi usado por muitos anos, décadas. Quantas mulheres não tomaram estrógenos conjugados? Era o que tinha. Então, era um estrogênio retirado da urina de éguas prenhas e davam para a mulher na menopausa, para tirar todos aqueles calorões, formigamento nas mãos, palpitações, dores articulares, nervosismo, insônia, melancolia, tristezas, né? Então, eu fiz uma sequência aqui para que a gente aborde esses três tópicos, né? Pele, cartilagem e articulações, num tempo de 15, 20 minutos no máximo, vou tentar, tá bom? Então, vamos começar sobre a pele. A falta do hormônio na pele das mulheres da menopausa tem a capacidade de acelerar o envelhecimento da pele. Não adianta, na minha opinião, que venho tratando isso desde que eu me formei, mulher entrou na menopausa, o envelhecimento é vertical. Afeta os ossos, afeta a cartilagem, afeta a pele, a mulher vai diminuindo de tamanho, como mostrei no vídeo anterior. Quem não viu, por favor, veja. Menopausa e osteoporose, está muito bom. Então, hoje nós vamos abordar pele, cartilagens e articulações. A descoberta de receptores. O que são receptores? Receptores são casinhas de hormônio que a mulher tem em todo o corpo dela, para o 17-beta-estradiol e para a progesterona produzido nos ovários. Mas quando para de produzir, a mulher não tem mais esses hormônios. Então, a descoberta desses receptores, que são bilhões, zilhões, trilhões em toda a pele da mulher, fica vazio. A mulher não tem mais estrogênio nem progesterona dentro das casinhas receptores na pele em que ela tinha até enquanto ela menstruava. Então isso foi muito importante. Na década de 1980, forneceu base, essa descoberta desse monte de receptores, serviu como base para pesquisas que mostram que a administração de estrogênio via tópica ou na face ou pescoço, ou por via sistêmica seria um comprimidinho pela boca por dia, ou então um componente que você passa na pele todos os dias, cai direto na circulação sanguínea e seria o 17-beta-estradiol produzido pela indústria química, tentando fazer o papel dos ovários, que não fazem mais. Então, isso é muito importante. Isto pode atenuar, olha, importante que está esse estudo que eu tirei para vocês aqui, ó, pode atenuar
e alterar as condições cutâneas da pós-menopausa, determinando aumento ou manutenção do colágeno na pele. Colágeno na pele. Hoje está em pauta colágeno 1, colágeno 2, colágeno para articulação, dores articulares. Olha a falta que o 17-beta-estradiol, que é o principal hormônio feminino, que dá todos os sinais de feminilidade para a mulher, com a falta dele começa a desaparecer. A elasticidade da pele altera, a hidratação da pele diminui, a pele vai diminuindo de tamanho, ela fica delgada, fininha, além de melhorar a cicatrização de feridas. Então vocês notem quanta importância tem o 17-beta-estradiol, esse hormônio poderoso para as mulheres. Porque a menina, até os 9, 10 anos de idade, enquanto ela não produz hormônio, ela é um menininho, joga bola, brinca com boneca, mas ela não despertou para nada ainda. O hormônio que transforma ela larga a bacia, aumenta as mamas, dá todos os sinais de feminilidade, é o 17-beta-estradiol. Tá bom? Bom, há mais de 40 anos, evidenciou-se a relação inversa, isso que é muito importante, entre o conteúdo de colágeno da pele, prestem atenção, e o tempo de menopausa. Foi demonstrado que em 5 anos de menopausa, as mulheres perdem 30% do colágeno da pele, principalmente face e pescoço. Por isso que as mulheres têm muita preocupação com as rugas de pescoço, porque o pescoço realmente mostra a idade das pessoas. O pescoço envelhece, a pele termina com colágeno nas articulações, a falta de cálcio nos ossos, como nós vimos no primeiro bate-papo que nós tivemos. Bom, tratar dessas várias pesquisas, elas têm mostrado que a estrogênio-terapia sistêmica, comprimidinho, toma o comprimido, cai no estômago, vai para o duodeno, passa pelo fígado, aí existe uma importância, é o que nós chamamos de primeira passagem hepática. Então o comprimido, ele obrigatoriamente vai passar pelo fígado e vai ser transformado em 17-beta-estradiol, estrona, que é menos potente, e no estriol, que não tem ação proliferativa nenhuma, né? Então, o ideal, o correto, os dois estão certos, por via sistêmica e pela pele, tá bom? A via tópica, para melhorar as articulações, nós vamos falar mais adiante, tá bom? Na terapia, os riscos são da terapia tópica, só para pele e para pescoço. Esses estudos que vêm sendo desenvolvidos desde 1980, a terapia, esses riscos são desprezíveis. Por quê? Porque eles não têm alteração na concentração sistêmica, eles não passam para o corpo, eles não circulam no corpo, porque a concentração é muito baixa. E são usados 2 hormônios, o 17-beta-estradiol, numa concentração, né, conforme os estudos, eu tenho nos estudos, mas eu não sei se eu tenho autorização para dizer que se são estudos e a concentração do 17-beta-estradiol em creme ou em pomada para pele e tal, na concentração tal faz bem. Esses estudos estão demonstrando 17-beta-estradiol tópico para face e pescoço, está sendo estudado. O estriol, que é o estrogênio já metabolizado, aquele que não faz menstruar, aquele que não tem ação nenhuma, também está sendo usado na pele e no pescoço em estudos. Isto desde 1980. Ainda não foi patenteado, tá bom? Então, nós podemos dizer que até 6 meses em áreas corpóreas limitadas, como face e pescoço, não existe risco, né? Mas a indústria química, que é muito severa, a saúde é muito séria, ainda não liberou para que os laboratórios começassem a produzir, assim, digamos assim, a tipo de cosméticos, tá bom? Para melhorar. Pesquisas adicionais, né, são necessárias
para que se comprove o impacto e para que se comprove também a segurança do uso tópico do estrogênio em áreas extensas. Por enquanto, os estudos estão na face e no pescoço, tá bom? Então, repetindo, pessoal, eu falei acima, mas é necessário falar para vocês isso. Nos primeiros 5 anos de menopausa, a mulher não menstrua mais há 5 anos, ela perde 30% do colágeno do corpo. Isso envolve pele, envolve articulação, envolve onde tem cartilagem, né? E a indústria química já tem para vender a cartilagem tipo 1 e tipo 2. Um estudo muito interessante, Albright e colaboradores foram os primeiros a relatar que mulheres na menopausa com osteoporose, ossos fracos, aquilo que eu falei tudo no primeiro vídeo sobre osteoporose, a falta do hormônio não mantém o cálcio nos ossos, a mulher precisa de cálcio. Onde é o reservatório de cálcio das mulheres? No esqueleto ósseo. Como ela não produz mais hormônio, ela não mantém o cálcio dentro dos ossos. E esse nosso corpo que é formado, que é um amontoado de células, como eu falei no primeiro vídeo, cada célula é um ser vivo. Ela está respirando, trocando gás carbono, oxigênio, magnésio, potássio e precisando de cálcio. Onde o corpo busca? No esqueleto ósseo. Então a mulher na menopausa, bem mais que os homens, ela desenvolve osteopenia, osteoporose, com consequências sérias, né, com o passar do tempo. Estudos clínicos controlados mostram o aumento da espessura cutânea com o uso de estrogênio. Eu tenho os trabalhos, eu li os trabalhos, então eu vou repetir para vocês. Estudos clínicos controlados mostram um aumento da espessura cutânea, da pele, cutânea, pele, né, onde o estrogênio é usado. E também na via sistêmica, seja ela por via transdérmica, tá? A via transdérmica não tem a primeira passagem hepática. Cai direto na corrente sanguínea e vai para o sangue e entra nos receptores hormonais das casinhas de hormônios que a mulher precisa. Aí vocês podem me perguntar assim, André, quanto tempo eu preciso para encher as casinhas dos receptores que estão vazios? Pelo mínimo 1 mês. É a partir de 1 mês que a mulher começa a diminuir os sintomas. Vou repetir, calores, formigamento das mãos, palpitações, dores articulares, insônia, melancolia, a pele afina, a vagina das mulheres menopausadas, ela fica completamente atrofiada. Eu vou colocar uma foto de uma vagina da mulher que está entre os 20 e os 40 anos dela, digamos assim, antes da menopausa. É uma vagina rugosa e tem no lado, na entrada de cada lábio vaginal, tem uma glândula chamada glândula de Bartholin, que é para ela se lubrificar antes das relações sexuais. E embaixo da uretra tem mais 2 glândulazinhas que aumentam a secreção, né? A mulher fica mais úmida para a relação sexual e uma vagina toda rugosa. Eu vou bater foto para vocês verem a vagina de uma mulher adulta com produção normal de estrogênio. Quando ela entra na menopausa, não só a pele é fina, ela não se lubrifica mais, as glândulas de Bartholin e as glândulas localizadas abaixo da uretra, mas dentro da vagina, que aumentam essa lubrificação, também não criam mais aquele líquido que a mulher está excitada para ter uma relação normal. Então é muito comum chegar no meu consultório mulheres menopausadas procurando recurso a pedido dos maridos, porque elas sentem muita dor, a vagina está seca, se chama de vaginite senil, né?
vaginite senil atrofiada. É aquela vagina seca e sem ruga nenhuma. Então, o que nós temos que fazer nesses casos? Administrar um estrogênio para as paredes vaginais e um hidratante. Isso, com o tempo, também vai resolvendo. Vocês entenderam? Então, digamos assim, terapia hormonal, reposição hormonal, moduladores hormonais. Isso aqui eu vou preparar um bate-papo só sobre isso. É terapia que se chama? É reposição ou é o uso de moduladores hormonais? Então eu vou explicar o que significa isso para vocês, tá? O importante é nós deixarmos as mulheres como este quadro que está aqui. Está a bisavó, está a filha, está a neta e uma bisneta no colo. Esse aqui é um quadro que eu ganhei de uma paciente minha, é uma artista muito famosa aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. É um quadro muito lindo. E tem que chegar, a vida média hoje das mulheres está chegando perto dos 80 anos de idade. Então, o que acontece? Eu divido a vida assim, os primeiros 25 anos de vida, de criança até 25 anos, ali a gente brinca como criança, é menino, menina, depois entramos na puberdade, nos apaixonamos, choramos, ela não me quer, ele não me quer, aquela confusão toda, até os 25. Os 25 a mulher está com a profissão praticamente já se formando, ou trabalhando, ou casada, já noutra fase da vida, dos 25 aos 50. Aí ela tem os filhos, cria os filhos, se estabiliza, e dos 50 aos 80 anos ela entra na menopausa. Então ela vive 1/3 da vida dela num período, digamos assim, que eu chamaria, não de ruim, mas um período muito desgastante para ela, porque ela começa a encolher, as vértebras, as cartilagens começam a encolher, as neurites intercostais, as dores ciáticas, ela vai encolhendo. Também vou colocar uma foto que eu coloquei no primeiro bate-papo que nós fizemos, aquela mulher jovem e vai encolhendo. Então, a falta de hormônio, na minha opinião, eu estudo muito, começa o envelhecimento feminino, tá bom? Bom, tem outro dado, podemos dizer assim, que dados do Exame Nacional de Saúde e Nutrição dos Estados Unidos, isso é muito importante, esse estudo, demonstraram melhora significativa da hidratação em todas as mulheres submetidas a estrogênio-terapia sistêmica. Estrogênio-terapia sistêmica é a dose diária pela pele ou comprimidinho pela boca, tá bom? Vamos abordar agora cartilagens e articulações. Sintomas articulares são comuns após a menopausa. Ainda é controversa a associação da insuficiência estrogênica, da parada de produção de estrogênio, como dizer assim, foi por causa da falta de hormônio que as dores articulares começaram. Mas os estudos apontam para isso. Tá? Evidências sugerem que o estrogênio exerça um efeito positivo sobre o metabolismo ósseo, isso está completamente comprovado. Eu não tenho como ficar repetitivo, mas vejam o primeiro bate-papo que eu tive, que foi estrogênio e ossos, osteoporose, osteopenia, quebra de quadril, quebra de cabeça de fêmur e os riscos. Eu não posso ficar repetindo, tá? Então vai ser uma sequência que eu estou fazendo aqui. Então, as evidências sugerem que o estrogênio exerce um efeito positivo sobre o metabolismo ósseo dos músculos e do líquido sinovial. O que é o líquido sinovial? É aquele líquido que existe entre as cartilagens. A falta do hormônio parece que os estudos estão mostrando que vão diminuindo. Então, as dores articulares de joelho, de punho, de dedos, as articulações que nós temos. Isto foi esse estudo que eu falei para vocês, realizado nos Estados Unidos.
Estudos pré-clínicos e clínicos mostram evidências de que o estrogênio pode diminuir, preste atenção, diminuir o risco de osteoporose, ao reduzir marcadores de inflamação e dar um turnover. Turnover em inglês, a gente sabe que é virar a página. Então, como se traduz isso? Se existe a possibilidade osteoporose ao reduzir os marcadores de inflamação e haver um turnover, reaver uma quantidade nova de líquido sinovial ou cartilagem. Então significa turnover, vira a página. Estava sem, volta a ter, né? Isso foi a forma assim que eu entendi quando eu li o trabalho. O trabalho está em inglês. Estudos do WHI, esse estudo aqui foi muito controvertido, deu muito pano para manga, não saiu dos jornais por muito tempo. WHI é o Women's Health Initiative, realizado nos Estados Unidos com assim, milhares de mulheres, foram 160 mil mulheres, usando todas elas a mesma dosagem de estrógeno conjugado. Estrógeno conjugado é aquele que é retirado da urina de éguas prenhas, todas na mesma dosagem, tá bom? Então, algumas infartaram, algumas tiveram AVC, algumas tiveram... me parece, eu estudei muito esse trabalho, WHI, vocês podem encontrar, eu vou dizer onde vocês podem encontrar esse trabalho. O WHI foi suspenso, porque se descobriu algumas mulheres com câncer in situ de mama. O que é câncer in situ de mama? É o câncer ainda curável, ele não invadiu nenhuma estrutura. Então, não tem causa no WHI, no estudo do Women's Health Initiative de 2012, de mulheres que morreram de câncer. Eu vou passar o site para vocês, mas um site correto. Então, isso foi em 2002. E como eu gosto de fazer isso desde o 5º ano de medicina, né, pré-histórico fazendo, eu amo fazer menopausa, porque a gente transforma a mulher. A mulher volta a ter vontade de viver, ela para de perder cabelo, a pele melhora, a vagina volta a ter uma elasticidade, a vida diária dela melhora, a vida sexual com o esposo melhora. Então nós não podemos deixar uma mulher viver 25 anos legal, do primeiro ano aos 25, 25 anos legal dos 25 aos 50, e depois, como se dissesse assim, pode morrer porque tu já colocou no mundo quem deveria colocar e não precisamos mais de ti. Não, a ciência está aí para isso, e a ciência mudou muito. Vou repetir para vocês, eu vou fazer um bate-papo sobre terapia hormonal, reposição hormonal ou moduladores hormonais, tá bom? No frigir dos ovos, entre nós, que um bate-papo, é assim que eu converso com as minhas pacientes no consultório. Porque a comadre me disse que se eu tomar um comprimidinho de hormônio, doutor, eu vou morrer amanhã de trombose, vai haver um tromboembolismo, em um ano eu estou com câncer de mama disseminado. Não, pessoal, não é assim. Existem as indicações corretas, existem os exames corretos para ser pedidos antes de se iniciar uma terapia, uma reposição ou uma modulação. São sinônimos entre si, mas eu vou explicar o que significa terapia, reposição e dar moduladores hormonais para as mulheres, tá bom? Então não se usa mais estrógenos conjugados. Né? Os estrógenos conjugados era do laboratório White e tinha o nome de Premarin. Tinha o Premarin creme vaginal para melhorar a vagina das mulheres na menopausa, tinha o Premarin 0,625, tinha o 1,25 e o 2,5. E esse estudo que eu acabei de falar para vocês, antigo, de 2002, o WHI, foi feito somente com estrógenos conjugados, estrógenos de éguas grávidas. É dali que eles retiravam o hormônio e davam para as mulheres na menopausa. Bom, também chegou-se à conclusão, muito importante,
de que o uso de estrogênio, né, a via sistêmica, quando eu falo via sistêmica é para usar pelo corpo. Existem duas formas, comprimidos e o de passar na pele. Tá? Então, conclusões, para a gente terminar, não ficar longo e vocês gostarem ou não. Mas façam perguntas, coloquem embaixo onde está, vocês estão me vendo aí, André, fala para nós sobre tal coisa. Eu, dentro do tempo disponível que eu tenho, eu estou pretendendo fazer um bate-papo por semana, tá bom? Hoje é domingo, né? Hoje é domingo, dia 9 de agosto, tá bom? Então, assim, o primeiro foi sábado passado, o segundo está sendo hoje. Então, eu fiz umas conclusões bem interessantes que eu tenho para mim, para que eu aborde a paciente se ela deve usar ou não o hormônio. Primeiro, as alterações da pele, cartilagem e articulações decorrem da idade e tornam-se mais pronunciadas na menopausa. Isso é fato. Ponto. Tá? Isso é fato. Está relacionado com a menopausa. Aumenta em maior quantidade nas mulheres que não fazem uso do estrogênio. Não esqueçam que a mulher tem 20 vezes mais hormônio feminino do que o homem. E o homem tem 20 vezes mais hormônio masculino do que a mulher. Então são hormônios completamente diferentes. O segundo critério que eu tenho para conversar com a paciente, a reposição de estrogênio e progesterona ou somente estrogênio, cada caso é um caso. Umas eu uso progesterona, e estrogênio. Outras eu uso só estrogênio, 17 beta-estradiol. Esqueçam estrógenos conjugados, não se usa mais, tá? A reposição de hormônios, ela pode desacelerar as alterações cutâneas decorrentes da falta do hormônio que ela parou de produzir. E a utilização de estrogênio associado à progesterona ou não deve respeitar as indicações e contraindicações. Existem contraindicações? Existem. Qual a diferença entre a medicação e o veneno? É a dose. Todo mundo sabe disso. Isso é um jargão antigo. Mas o médico tem que ter bastante consciência de tudo isso que a gente está falando. Terceiro, não há dados suficientes para embasar o uso de manipulações estrogênicas para a pele, para a face e pescoço. Ainda vem sendo estudado, mas não foi liberado ainda pela população científica internacional para que os laboratórios venham a produzir. São 2 hormônios usados nesses casos. É o 17 beta-estradiol, que é o hormônio feminino de verdade, aquele que deixa a mulher bonita, larga quadril, aumenta os seios, deixa a mulher com todas as características femininas. E o estriol. O estriol também é um estrogênio, só que ele já foi metabolizado. Ele não tem ação nenhuma, ele não faz menstruar, ele não prolifera endométrio, ele não altera mamas. O estriol, eu estou falando do estriol, é um hormônio metabolizado. Mas só que ele entra nas casinhas, nos receptores hormonais de todo o corpo feminino, dando sinal para o cérebro que tem hormônio. E o cérebro aceita. E os calores também desaparecem. É outro hormônio menos, digamos assim, qual é a palavra que eu podia usar? Não agressivo, porque o hormônio não é agressivo, o hormônio é vida, mas é um hormônio mais fraco. E ele é um hormônio feminino que foi destruído. Então, ele não tem propensão nenhuma de alterar as mamas, ele não tem alteração nenhuma de mexer no endométrio e haver sangramento. Então, esse hormônio estriol também está sendo usado numa concentração X, eu tenho trabalho, para ser manipulado e ser usado da pele e pescoço, quem sabe mais adiante, no corpo inteiro das mulheres, para a parte cutânea da mulher virar uma pele, assim, digamos assim, bonita como sempre, hidratada, elástica, com colágeno, tá bom? E a quarta, pode exercer um efeito sobre o tecido ósseo, tecido muscular,
o sinovial, aquele líquido entre as cartilagens, e na cartilagem, que em conjunto entre músculo, cartilagem, líquido sinovial, melhora a qualidade da mulher de forma maravilhosa. Pessoal, esse bate-papo está terminando, é isso que eu tinha que dizer para vocês, mas eu tenho uma coisa muito importante. Hoje em dia, a geração Z, Z de Zorro, Z de Zoom, é quem nasceu do tempo da internet para cá. As meninas chegam no consultório, quando elas chegam no consultório é muito importante a gente escutá-las. Porque elas já foram para o Google, elas já foram para o Terra, elas já foram para o Yahoo, elas já conversaram com as amigas. Então elas vão no consultório pensando, será que o médico sabe o que o Google sabe? Então tem uma coisa muito importante, como eu procedo. Quando chega, vamos supor uma menina, vamos colocar aqui, doutor André, eu vim saber que tipo de pílula eu devo usar. Normalmente elas já estão usando outras. Mas essa que ela está usando, ela copiou da amiga e deu efeitos colaterais para ela. Aí eu pergunto para elas assim, a geração Z tem que ser trabalhada dessa forma, porque eles, antes de chegarem no médico, eles já vêm com várias informações do Google, tá bom? Então assim, pois é, eu li no Google isto, e a gente vai deixando elas falar. E o que mais que tu sabe? Porque pode acontecer isso, pode ser tromboembolismo, trombose venosa profunda, câncer de mama. A fulana falou que a mãe dela, que a bisavó, não sei quem. Então, pessoal, a geração Z tem que ser, a gente tem que deixar elas falarem. E tudo que elas falarem, vocês vão ver que 90%, 95%, 99%, ou elas entenderam errado, ou elas estavam no site errado. A última que eu atendi agora, ela se sentiu muito assim, como é que eu posso dizer para você, segura. Doutor, eu sei isto do anticoncepcional que eu quero. Só que eu estou sentindo isto que não está me satisfazendo bem. Então eu vim saber aqui o que eu posso administrar junto com esse anticoncepcional para tirar esses fatores. Aí eu falei, depois eu vi ela uns 15 minutos, eu digo assim, tudo que tu me falaste foi com muita boa intenção, mas o que tu leste ou o que tu ouviste, tu entendeste completamente errado. Ela começou a dar risada. Eu peguei minha cadeira, pedi permissão para ela, sentei do lado dela e dei um banho de anticoncepcional, desde lá dos primeiros anticoncepcionais até esses antimineralocorticoides. Ela ficou me olhando, doutor, eu digo agora, tu vai escolher qual que tu quer. Este aqui é baratinho, é antigo e vai acontecer isso. Esse aqui é mais moderno, combate espinha, couro cabeludo oleoso, pelos, mas acontece isso. E esses últimos são mais caros, mas são bem melhores, eliminam água, é outro tipo de tratamento. Então, com a geração Z, prestem atenção, escutem elas, porque é muito importante. Bom, deixe um comentário aqui embaixo solicitando algum tipo de bate-papo com vocês, tá bom? Eu comecei semana passada. Como eu achei que ninguém fosse olhar, parece que tem mais de 90 visualizações, algumas curtidas. Eu digo, tem gente que está interessado em escutar e saber mais sobre menopausa, mas não precisa ser só menopausa. Então deixe aqui o seu comentário, se gostaram ou não. Se quiserem me seguir, cliquem no sininho, né? E vou dizer para vocês o seguinte, o Google ele é particular. O Google é uma das maiores a maior informação do planeta atualmente. Então, quando vocês quiserem entrar no Google para saber alguma informação séria, vocês entram em Academic Google Search, em inglês. Entram no Google e digite Academic Google Search. Search de procurar em inglês. S-U-R-C-H, Search. Aí vai abrir uma página para vocês em português, dizendo assim, Google Acadêmico. Ali vocês clicam e entrem.
Ali vocês, o que vocês quiserem de engenharia, de arquitetura, de medicina, ali está a parte acadêmica. Então o Google é muito amplo. Então entrar no Google e pegar simplesmente o Google simples, que todo mundo pode postar alguma coisa e levar aquilo como a sério, não façam isso. Vou repetir, Academic Google Search, em inglês, tá? Entre no Google e escreva em cima, Academic Google Search. Pessoal, muito obrigado por me estarem seguindo, essas mais de 90, 100 que ficou na primeira semana, e nos encontramos até o nosso próximo bate-papo. Um abraço e até semana que vem.